Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Começando mais um episódio de Balé na Real podcast por aqui. E hoje nós estamos com uma convidada que ela é praticamente a minha vizinha. Ela também é aqui do Sul, ela mora em Santa Catarina. Formada em Educação Física, é professora de balé e jazz em sua escola própria, que leva o seu nome, e eu não vou falar agora pra não dar spoiler antes da hora. Ela é finalista do concurso de embaixadores da sua dança, já viajou pela Europa inteira, pelo que eu vi nos destaques do Instagram dela, é digital influencer, empresária e bailarina. Nós estamos aqui com Ana Olímpio. Oi, galera! Oi, Ana! Tô muito feliz de estar aqui, quero agradecer muito a Lu por ter me convidado, tô muito feliz. Olha, tu foi pedida, viu, Ana? Jura? Foi solicitada. Não sabia disso, fiquei muito feliz. Ah, eu não tinha te falado, né? Não, mas já tava nos meus planos te chamar, mas aí teve gente que falou, chama a Ana, não sei o quê, que às vezes eu boto umas caixinhas de perguntas, né? Quem vocês querem ver? E teve gente que te pediu. Mas então, Ana, faltou alguma coisa na tua apresentação? Eu dei uma stalkeada ali, né? Eu sei que a gente já se conhece, mas, né, dei uma stalkeadinha pra ver se tava tudo certo. Não sei se faltou alguma coisa de te apresentar, assim. Isso, tá perfeito. Tudo certo. Ai, arrasei. Ai, Ana, só um segundo que chegou meu chimarrão. Eu tava só esperando. Parada obrigatória. Não, obrigada. Não, senão eu não consigo. Mas, deu. Tá, vamos continuar então. Eu começo a tomar chimarrão agora, eu tenho que parar 10 vezes pra ir no banheiro. Guria, eu sou assim também. Mas como a recém é o começo, né? Ainda não comecei a tomar hoje, daí tá tranquilo. Mas é sempre assim, eu gravo o podcast tomando chimarrão. Eu termino o episódio, eu tenho que sair correndo pro banheiro. A primeira coisa que eu faço é fazer xixi, porque eu fico apertada. Então, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Ana Olímpio, né? Além do que eu já falei. Há quantos anos você tá dançando? Como é que tu começou a dançar? Enfim, pro pessoal que não te conhece aí, te conhecer melhor. Então, galera, como a Lu já falou, eu sou a Ana Olímpio. Na verdade, eu sou Ana Carolina, mas quando eu fui abrir a minha escola, o Ana Carolina seria muito grande. E aí eu fiquei pensando, eu não queria colocar meu nome. Foi toda uma pesquisa aí, e aí eu diminuí pro Ana Olímpio. Até porque em 2015 eu participei de um concurso no Faustão. E eu tive... eu vi! Muito legal! Eu esqueci de falar. Nossa, eu devia ter botado isso na tua apresentação. Falhei. E aí eu tive que diminuir o meu nome também. Na época eu já escolhi o Ana Olímpio também. Justamente porque o meu nome é Ana Carolina Olímpio Marcos. E aí muita gente, se eu falava o Ana Marcos pra minha escola, o pessoal ficava achando tipo, o Marcos é um sócio. Duas pessoas. Duas pessoas. E aí eu fiquei com o sobrenome da minha mãe, que é o Olímpio. Eu danço desde os 4 anos de idade, comecei dançando balé. Sempre fui uma criança, uma pessoa muito agitada, muito ansiosa. E como toda mãe de criança, assim, agitada, achava erroneamente que o balé é uma coisa muito tranquila, né? Vai ajudar a acalmar ela. Exatamente. E aí, num determinado momento, ela achou que não era pra mim, porque eu era muito agitada e eu precisava fazer uma coisa mais agitada. Coitada, né? Mal sabia que, né, o balé é punk. E aí eu fui dançar jazz. Dancei jazz por anos e anos e anos e anos. E aí depois me encontrei no balé já comigo, já que eu mesma querendo, né? E voltei pro balé e nunca mais parei. Quantos anos mais ou menos, Ana, tu voltou pro balé? Eu voltei já tarde, eu tinha uns 12 anos na época. Novinha ainda. Eu tinha 4 quando eu comecei mesmo, e aí depois eu parei e voltei com uns 12, 13 anos, assim. Eu lembro de um fato bem curioso, porque como eu era muito pequenininha quando eu comecei, eu não decorei nada, assim, de nomenclatura e tudo mais, né? E quando na minha primeira aula de balé de volta, a professora, assim, ela tava querendo ensinar algumas nomenclaturas pras meninas, e ela assim, eu vou falar o nome de um passo, quem souber, vem até a frente e faz. E todos os passos simples, arabesque, tandi, enfim, eu não sabia nada, e eu fui ficando assim, daqui a pouco ela me soltou assim, pas de bourrée. Pas de bourrée eu sei. Esse eu sei! Fui assim, achando que eu ia arrasar, daí eu fiz aquele pas de bourrée assim, do jazz, assim, bem solto, e aí as meninas todas começaram a rir. E eu fiquei assim, tadinha. Não era isso, eu achei que era isso. Aí ela parou e explicou, não, gente, ela tá certa, só que esse é o pas de bourrée, assim, que se costuma fazer no jazz, mas tá certo, isso é um pas de bourrée e tal. E ali, depois, no fim, a maioria daquelas meninas nem fazem mais balé e eu continuei. E aí, depois, ali quando eu tinha uns
19 anos, eu descobri uma lesão no meu quadril. E aí, na época, foi aquela tragédia, né? Ah, eu vou ter que parar de dançar, e agora? O que eu faço? Enfim, não precisei parar de dançar, mas eu resolvi tentar me descobrir em outras áreas do balé. Uma certa... Como é que foi essa lesão, Ana? Tu sabe dizer o que era? Eu não me machuquei, não aconteceu algo que eu me machuquei. Eu já nasci, eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E eu, por exemplo, tava aqui sentada, daqui a pouco eu ia levantar, eu não conseguia levantar, sabe? Então, eu... Sim, começou a atrapalhar a vida normal, não só a vida de bailarina. Exatamente. Não era porque, assim, fechar quinta já fazia tempo, assim, que doía muito pra fechar quinta. Tipo, coisas desse tipo. Ixi. Mas começou a atrapalhar a minha vida mesmo. E aí eu fui procurar. A gente até demora um pouquinho, porque a gente fica com medo, né? Do que vai ouvir do médico. E aí Sim, eu lembro que na dá época aquele não medinho. tinha aqui na minha cidade, em Tubarão, né? Eu fui fazer exames em Florianópolis. Só que começaram várias coisas. Ai, é uma doença degenerativa, é um não sei o quê. E aquilo tudo vai assustando a gente. Mas na verdade, Meu a gente vai ficando Deus! desesperada, né? Eu lembro, assim, de chegar em casa chorando, assim. Mas na verdade, eu já nasci, eu vou falar de modo bem popular, assim, para o pessoal entender, Sim, né? sim, pra todo mundo entender. Pra eu entender também. Eu nasci como se fosse com afastamento no quadril, mas esse afastamento para uma pessoa normal, ela podia passar... Uma pessoa normal, né? Eu sou bem normal. Mas Sim. uma pessoa que não faz balé, a gente sabe que todo mundo que faz balé não é muito normal, né? Na verdade. Não é realmente. E A aí- gente entende o que tu quer dizer. Exatamente. Pessoas normais, pessoas que não dançam. Exatamente. Pra uma pessoa que pratica balé há muitos anos, aquilo ali atrapalhou, mas o médico falou assim que tem gente que nasce com isso, passa a vida inteira e nem descobre. E aí, por conta desse afastamento e com a prática, que na época, assim, na época eu ainda queria ser bailarina, toda aquela coisa, né? Daí a gente treina mais. E aí isso foi agravando. E aí eu fui tendo calos ósseos. E aí o que eu acho que fazia doer mais é que eu tinha hipertendinite glútea. Olha só, Meu Deus. parece um nome bonito, né? E aí tudo, era isso que fazia doer muito, assim, sabe? E aí eu comecei a diminuir o ritmo. E aí eu fui ficando frustrada, eu assim, não, pera, eu não quero parar de dançar, eu não quero sair desse mundo, mas eu tenho que me descobrir em alguma outra parte, né? E aí, uma determinada vez, a diretora da minha escola na época, que eu fazia balé, ela ficou doente de última hora e falou assim, Ana, dá uma aula pra mim. E aí eu falei assim... Tá, fiquei muito nervosa, eu lembro que era uma aula de baby class, e aqui, a partir daquele momento, fez assim na minha cabeça, buf, é isso. É isso. Eu tava Se entrando em encontrou. direito, eu tava fazendo direito, fiz um semestre, assim, tava achando que Mulher! ia arrasar no direito. Me vi assim, sabe aquele filme Legalmente Loira? Não sei se tu já viu. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Eu amava esse filme e eu me via assim, toda chegando na faculdade de carro rosa, com notebook rosa, igual a ela, assim, entendeu? Era o meu, na época, assim, vou fazer direito, vai acontecer isso, né? E aí aconteceu uma coisa engraçada, assim, que na época a diretora da escola contratou um professor de fora pra dar umas aulas pras meninas, porque algumas meninas queriam fazer o teste do Bolshoi. Eu não tinha mais idade, mas eu era metida, então tudo que era aula, que eu conseguia me encaixar... Queria fazer em tudo. E aí eu comecei a acompanhar as aulas e tudo mais. No último dia, ele sentou as meninas no chão e falou assim, olha, a partir de agora... com vocês, mesmo que vocês passem ou não e tal, começou a contar. Eu saí daquela aula assim, tipo, não, eu quero isso pra minha vida, eu quero continuar com balé. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu chorava muito e eu falava pros meus pais, eu quero largar direito, eu quero fazer alguma coisa diferente, não sei o quê. E aí eles foram super compreensivos e aí foi onde eu fui fazer educação física, né? Porque na época não existia, a faculdade de dança ainda não era tão comum, ainda não é. Não é. E não tem em todos os lugares, né? Assim, tipo, a educação física tem muito mais do que dança, né? E aí na época eu assim, vou fazer educação física. E aí fiz numa cidade vizinha, tem aqui na minha cidade, mas eu optei justamente porque na época não tinha faculdade de manhã aqui na minha cidade, a educação física era só à noite, e à noite eu já tava começando a querer dar aula e tudo mais, não queria largar as aulas que eu fazia, e aí eu comecei a fazer na cidade vizinha pra poder, acordava 5 horas da manhã, ia pra faculdade de ônibus, era todo um rolê, mas foi assim, consegui conciliar tudo, fazer faculdade e começar a dar as minhas aulas, né? Então, a partir do momento que eu comecei a dar aula pra criança, eu soube que aquilo ali é o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Continuei dançando, que legal. Continuei assim, comecei a tratar a questão da dança pra mim, na minha vida, né?
Pra Ana bailarina ficou um pouquinho de lado. Ana bailarina, eu digo, sim, questão profissional, né? Eu decidi que eu não seria mais, não lutaria mais por isso, né? Que eu estaria muito feliz dando aula, e aí eu diminuí o ritmo de treino, né? Comecei a deixar, o que foi fazendo com que o meu quadril ficasse, né, mais tranquilo. E hoje eu danço mais nas nossas apresentações, mostras e tal, mas não participo mais de competição. Eu até tentei uma época, assim, mas é uma questão que a gente se frustra muito, porque a gente não consegue dar o nosso máximo, né? E aí isso é muito frustrante. E aí eu decidi que não ia mais, eu ia mais tratar essa parte, assim, mais como... A Ana bailarina ia ficar mais assim na parte hobby e ia entrar em ação realmente a Ana professora. Que legal isso de tu falar. Legal, assim, essa questão da lesão, né? Foi uma coisa que acho que na tua vida chegou pra fazer tu ver a dança com outra perspectiva, talvez, né? Porque geralmente quando a gente é mais nova, a gente fica muito assim, quero ser bailarina, porque tem que ser bailarina. Professora nunca deu uma aula, nem sabe como é que é dar uma aula, né? Mas assim, não, ser professora não, eu quero ser bailarina, quero me apresentar, quero ir pra uma companhia, né? Em outro país, sei lá, né? E fica aquela coisa assim, ser professora é sem graça, sei lá, ser professora nem pensa, né? Nem passa pela cabeça, tipo, e só que, né, aí aconteceu a questão da lesão contigo, pra tu ver que existe outras opções, né, outros mundos dentro da dança. Comigo aconteceu bem parecido, assim, só que não foi lesão, nem nada, mas foi essa coisa, tipo, eu tava fazendo faculdade de dança, né, e eu tava na faculdade de dança sabendo que eu não tava gostando da faculdade de dança, que eu não, tipo assim, eu gosto de dar aula, e eu gosto de dançar, mas eu não queria aquele mundo acadêmico da dança, não sei o que, eu não, sabe, eu tava assim, eu sabia que eu queria sair, mas eu não sabia o que eu queria fazer se eu saísse da faculdade, sabe, aquela coisa assim, mas se eu parar, ou tipo, se eu sair da faculdade de dança, que significa que eu não gosto de dança, sabe, como se fosse uma coisa assim, entrou em só que não, eu só não gosto, mesmo. Tipo assim, eu não gosto dessa área da dança, só porque tu não, né, não vai fazer isso, não significa que não tem mundo de possibilidades, né? É muito bom quando acontece essas coisas que às vezes na hora a gente não entende, né? Que nem tu, putz, uma lesão, que droga. Mas aí depois, às vezes acontece justamente pra gente encontrar o caminho que é pra ser, né? Exatamente, E engraçado tu falar isso porque eu lembro que quando eu cheguei em casa, nesse dia, que eu tava chorando muito, e educação física ainda é bem assim, o pessoal tem bastante preconceito, acha que a pessoa escolhe educação física porque não quis estudar, né? Ainda tem esse tipo como de se as pessoas não estudassem na educação física, né? Exatamente. Né? Vai muito do aluno. Eu digo que a pessoa pode escolher o que quiser de faculdade, mas se não estudar e não fizer direito, não adianta, né? E aí eu lembro que nesse dia eles me perguntaram, tá, Ana, calma, respira, o que tu quer fazer? E a primeira coisa que eu falei foi artes cênicas. Porque eu sempre gostei, assim, de, tipo, falar, despachada e tal. Assim, vou fazer artes cênicas, né? Vou me mudar pro Rio de Janeiro, vou participar da Malhação, uma coisa assim. Aí eu lembro que não passou pela minha cabeça, assim, tipo, a primeira opção, assim, vou fazer educação física e vou continuar no mundo da dança. Eu achava que se eu não for... Foi bem isso, sabe? A gente acha que, não, se eu não vou ser bailarina, eu não posso ser mais nada, entendeu? Em relacionado à dança, não existe outra opção, né? Exatamente. E aí aconteceu isso, e aí eles assim, artes cênicas, e aí também só tinha em Florianópolis, tem certeza? Pensa um pouquinho, tu sempre gostou tanto da dança e tal. E aí depois rolou esse negócio da minha professora, da minha diretora lá pedir pra eu dar aula, e aí aos poucos a minha cabeça foi mudando, assim, não foi também fácil, tipo, não foi de um dia pra noite, foi um processo, sabe? Mas quando eu me vi, assim, foi. Eu já sabia que era aquilo. Tá, daí já chegou na professora, daí tu dava aula em várias escolas, assim, como é que era? Dando aula, porque aqui em Tubarão tinha uma escola antigamente, que era onde eu fazia. E aí, nessa escola, eu comecei dando aula só ali, eu comecei estagiando, né? Fazia aula e comecei estagiando. O famoso estágio. Isso! Comecei fazendo estágio nas turmas, assim, e aí dali eu comecei a dar aula e eu dava aula só ali, né? Aí, anos depois, assim, começaram em outras cidades vizinhas que também são pequenininhas, começaram a solicitar pra ir lá dar aula, e eu comecei a ir nessas cidades. Só que, assim, por mais pertinho que seja, pegar a BR é muito complicado.
E aí eu Sim. já fazia faculdade, era muito cansativo, assim, não, quero focar aqui em Tubarão. Depois de muito tempo que a minha diretora resolveu encerrar as atividades dela, como foi, na época, assim, ela já queria outros ares pra ela e tudo mais. Hoje em dia ela tem uma pousada, Nossa, mudou completamente o ramo. inclusive ela é gaúcha também. Ela tem uma pousada na Praia do Rosa. E aí eu toquei a escola dela por 2 anos, só que eu queria a minha escola, né? Eu queria a minha escola, queria o meu espaço, e aí foi onde eu procurei e quis abrir a minha escola. Aí depois daquilo ali eu começaram a ver necessidades, assim, de outros lugares, né? Aí tem um outro colégio aqui em Tubarão, mas é colégio, não é escola de dança, né? É colégio. Sim, é. Ensino regular. Ensino regular, isso, obrigada. E aí eu comecei a dar aula nessa escola. Começou assim, né? E aí, em um certo momento, eu comecei a receber muitos pedidos de bolsa na minha escola, muitos. E eram crianças realmente talentosas, sabe? Só que, infelizmente, como é uma instituição que eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar Sim. aluguel, eu não consigo atender É uma todo empresa, mundo. né? É uma empresa, eu não conseguia atender todo mundo de forma gratuita. E aí, eu surgi com um projeto que se chama Balé na Escola, que hoje ele já é uma realidade. Eu comecei em 2019. Ah, que legal. Parei em 2020 pela pandemia, voltamos no ano passado e esse ano a gente tá dando prosseguimento, que é um projeto que eu atendo as escolas municipais aqui, algumas, né, porque tem bastante, aqui da nossa cidade, para essas crianças que eu não conseguiria atender na minha escola, que sempre quiseram fazer balé. E é um trabalho muito legal, sabe? É um trabalho diferente do trabalho, assim, mais profissional, até porque a gente não tem barra, espelho, sabe? A gente trabalha com o que a gente tem. As crianças, muitas delas não têm sapatilhas, roupa adequada. Então a gente trabalha, a gente tenta levar o balé da forma mais fiel que a gente consegue de acordo com a realidade, né? Então é um trabalho muito legal. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho também. Ai, que legal. E então, só queria voltar um pouquinho pra, assim, tu tava dando aula na escola, tu tocou a escola da outra. É, isso aí, porque ela saiu daí, tu ficou como diretora da escola, isso? Isso, só que na época tinha uma secretária que era muito legal, muito minha amiga, e aí eram eu e outras 2 professoras na época. E na verdade não fui eu, assim, ela ainda cuidava de lá. Era em conjunto. Assim, isso, ela mandava de lá, assim, e a gente meio que tocava daqui, assim, sabe? Ela mandava lá da Praia do Rosa e a gente ia obedecendo por aqui. Então, fisicamente era a gente que tava aqui cuidando, sabe? Mas não foi eu, Sim. assim, né? A gente começou com um conjunto, né? Entendi. E como é que foi o início de tu abrir a tua escola? Tu saiu dessa daí completamente ou tu continua indo um pouco nessa enquanto tu abria a tua? Ela fechou, na verdade. Depois disso, ela fechou. Isso. E aí a gente até ia ficar com a mesma estrutura, mas eu queria salas um pouco mais amplas e aí eu não conseguia fazer ali, né? E aí eu procurei. Nossa, Lu, foi um trabalhão, porque Eu imagino. procurar salas sem coluna, sabe? Aí às vezes a sala tinha muito recorte, e aí pra dançar é muito complicado. Então, demorou. Achei e foi muito gostoso o processo de, tipo, escolher cada coisa que eu ia botar, o tipo de barra que eu ia colocar, a cor que eu ia colocar na parede, sabe? Parece, assim, que a gente ia vendo se concretizar tudo que a gente ia pensando, assim, já durante um tempo, sabe? Então foi um processo muito, muito legal. Foi muito gostoso, muito complicado, cansativo, mas Sim, muito eu imagino. gostoso, assim, sabe? Isso, que ano que tu abriu tua escola, Ana? Foi em 2018. Ah, tá. Faz pouquinho tempo Faz ainda, pouco né? tempo, É recente, pouco é recente. O que me ajudou muito foi que, como a escola eu chamo ela de tia até hoje, da tia Laura fechou na época, os alunos não, né, acabaram migrando pra mim, então eu não abri do zero, né? Eu já abri, eu tinha alguns alunos, foi o que me ajudou muito, e muitos deles hoje, algumas acabaram indo fazer faculdade em outros lugares e tudo mais, mas grande parte dos alunos ainda continuam comigo. Só um pouquinho. Deixa eu tomar um golinho aqui. Vai. Eu e a Ana, a gente tá as duas roucas hoje, né, Ana? Não sei se a gente chegou a comentar. Com a garganta, assim, mas enfim, é o frio do sul, aí, né? É o frio. Como é que é agora pra ti a questão da escola? Porque o início deve ser bem difícil, né? Tu falou assim, é legal,
ao mesmo tempo, mas deve ser muito corrido. Eu quero mudar a pergunta, na verdade. Eu não quero abrir uma escola, mas se eu agora dissesse assim, Ana, quero abrir uma escola, o que tu ia me dizer? Ah, Lu, faz tal coisa primeiro. Tipo assim, ou resolve isso. Se organiza financeiramente primeiro. Porque assim, ó, eu tenho uma coisa que eu sou muito impulsiva, então a hora que eu quero, entendeu? Sim, eu sou assim penso também. muito. Eu sou assim também. Só que é tudo muito caro. Cada vez que eu vejo, assim, uma pessoa chegar perto do espelho e fazer uma estripulia ali perto do espelho, eu fico assim, não faz. Amiga, não. Sabe? Então, assim, tudo é muito caro e a gente leva tempo pra poder recuperar, começar a realmente receber. Ter um retorno. Ter um retorno financeiro daquele teu investimento, sabe? Demora. Até porque eu não sei como funciona aí em Porto Alegre, talvez por ser um pouco maior, as pessoas tenham já isso em mente um pouco mais. Mas aqui a questão, assim, do balé é muito assim, ó. Ai, é caro. Ai, a sapatilha é cara. Ai, o colã. Ai, tão caro. Acho que assim é em todo lugar. Acho que é assim em todo lugar. Sabe? Só que as pessoas não veem o quanto a gente estuda, sabe? O quanto a gente realmente não é um trabalho assim que um dia eu acordei e vou dar aula, sabe? A partir do momento que eu resolvi dar aula, eu comecei a fazer curso no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, porque aqui não tinha, sabe? Comecei a tentar me especializar e tudo isso custa muito, né? Então, Sim, a questão da organização financeira foi, assim, crucial, sabe? Eu não me organizei tanto. Se eu fosse abrir hoje, eu teria me organizado e feito tudo com mais calma. Como eu falei, eu sou muito impulsiva, então, tipo assim, eu já tinha marcado a data da inauguração, que foi dia 15 de fevereiro. E só que chegou no dia, a pessoa que ia colocar o piso deu pra trás, tipo assim, uns dias antes, assim. E aí eu tive que procurar um outro piso e aí não tinha ninguém pra colocar. E aí eu tive que pedir pra uma terceira pessoa colocar, só que essa pessoa não era especializada, não ficou bom. Tipo assim, se eu tivesse... Perrengues. Perrengues. Aí meus pais falaram, Ana, calma, adia um pouco, mas... Deus me livre, eu queria fazer naquele dia, já queria fazer naquele dia, entendeu? E aí, nem que eu mesma tivesse que ir lá botar aquele tal daquele piso. E aí, então, assim, a questão da organização é muito, muito importante. E calma e paciência, porque as coisas não se resolvem do dia pra noite. E nem tudo depende da gente, né? Porque se dependesse, né, Ana, a gente ia lá e fazia agora. De um dia pro outro, entendeu? Então, realmente, eu acho que organização, tanto financeira quanto planejamento, é crucial, né? Porque são detalhes, mínimos detalhes. É o armário que tu coloca lá, Tudo é um gasto, né? Tudo é um custo. Tudo. É alguma coisa no banheiro, sabe? É muito complicado, assim. Eu vou te ser bem sincera, eu odeio a parte administrativa. Odeio com todas as minhas forças, sabe? Mas é necessário. A parte, assim, de ser a Ana empresária é a parte que eu não gosto. Mas a gente tem que aprender e fazer na marra. Sim. Sim, ainda mais se tu quer ter a tua própria escola, né? Porque se tu quer tomar as decisões, tu tem que saber o que tu tá fazendo antes, né? Assim, sim, tipo, exatamente. Saber o que tu pode fazer, o que é necessário, até onde dá pra ir, né? E também ter uma equipe de apoio, né? Graças a Deus, os meus pais, eles me apoiam muito. A minha mãe, ela fica na recepção pra mim, sempre. Legal. E ela é uma pessoa super querida, atenciosa, então, tipo, as pessoas gostam muito. E o meu pai, ele é formado em contabilidade, ele nunca exerceu, mas é formado em contabilidade, então ele faz essa parte pra mim, sabe? Então, essa rede de apoio, ela me ajuda muito. A família pegou junto, então. Pegou junto, exatamente. E ter professores, né? Porque eu não conseguiria sozinha. Hoje, lá na escola, eu tenho balé, jazz, K-pop, danças urbanas, dança contemporânea. Eu não conseguiria dar, até porque eu não sei absolutamente nada de K-pop, nada de urbanas, né? Uma aula ou outra a gente já até fez, mas não pra dar aula, né? Eu acho que a pessoa tem que, quando a pessoa se propõe a dar aula, a pessoa tem que estudar muito pra aquilo ali, né? Sim. Não pode só, fiz um dia, eu vou fazer. É que acontece muito isso no mundo da dança, né? É o que a gente mais vê. Fiz um workshop no fim de semana, vou abrir minha escola, tipo... Isso! Tipo assim, acordei de manhã, ai, nossa, quero mudar de área, vou abrir uma escola de dança. E acho que muito por causa disso acontece a desvalorização, né? Porque a pessoa que fez só um workshop de fim de semana e vai abrir uma escola, não vai cobrar o mesmo valor do que uma pessoa que estudou a vida inteira. Aí as pessoas ficam, mas por que a escola tal é mais barato? Tu vai ver a qualidade do serviço dessa pessoa, né? Vamos ver o que essa pessoa estudou, o que essa pessoa fez, assim. É complicado, né? É complicado. Mas eu acho que isso acontece muito em outras profissões também, né? Essa questão, assim, tu vai ver, eu quero fazer
fazer com quem é mais barato. Aí a pessoa não sabe o que tá fazendo, assim, porque não estudou, não aprendeu, enfim, não, né? Eu participei de uma conversa de um pessoal da dança aqui de Santa Catarina e a gente caiu bem nesse ponto, assim, sabe? Até porque pra ti ser professor de dança, tu não pode só saber dançar ou só ensinar a dançar. Tu tem que ter uma didática. Se tu não sabe passar aquilo ali pro teu aluno, até porque a gente tem inúmeros professores que não sabem fazer o passo, ou não, né? Não fazem mais, né? Já estão aposentados, mas eles sabem ensinar, sabem falar como que faz, tem uma didática pra isso, sabe? Então, sim, sabem o que é necessário, né? O que é necessário pra pra pessoa chegar entender lá, sabe? Então eu acho que não é só dançar, eu dancei e agora eu sei. Não sabe, porque a didática é tudo, assim, sabe? Como tu passar, como tu ensinar, como tu tratar o aluno, como tu tratar os pais, tudo isso é muito delicado. E pra tu ter uma escola, tem que fazer tudo, né? Tudo. Não é assim, sei dançar, pronto, vou abrir uma escola. Exatamente. Não é assim. Decide tudo passa por ti. Nossa, essa questão de tratamento com os pais, porque muitas vezes os detalhes, figurino, apresentação, espetáculo, não sei o que, tudo isso passa pelos pais, né? E se tu não tem um bom relacionamento com eles, ou uma didática pra te conversar com eles, explicar, mostrar, isso ali vai por água abaixo. É bem assim. E eu vejo que muita gente, às vezes, dando aula, a pessoa só sabe ensinar até um certo nível, por exemplo. Eu só consigo ensinar. Às vezes a pessoa, tipo, só sabe ensinar até um certo ponto e daí os alunos não evoluem, né? Tipo assim, se a pessoa já chegou naquele máximo, e sempre dá pra tu extrair mais, né? Ou ensinar mais passos, ensinar de formas diferentes, daí tu vê, às vezes, o aluno estagnou num ponto porque o professor não consegue desenvolver daquilo, né? E eu acho que o professor tem que ter essa sensibilidade, assim, ó. Eu gosto e eu sei lidar com o baby class. Não, mas eu gosto de dar pra infantil, eu gosto de ensinar pra adultos. Eu gosto de passar. Eu acho que o professor tem que ter essa sensibilidade de saber aonde é o seu ponto fraco e aonde é o seu ponto forte, né? Porque eu acho que se quiser agregar tudo e às vezes não... É o que tu falou, o aluno não vai pra frente. Chega até um certo ponto e dali não consegue crescer, né? Exatamente. E ainda sobre a tua escola, Ana, como é que é a tua escola? Tu falou que tem K-pop, tem jazz, como é que é pra organizar todos os horários e as pessoas? Deve ser uma loucura, tem muita aula, né? E tem mais de uma sala aí ou é uma sala só? Tem uma parte ali da recepção, quando entra ali, né? Aí eu tenho uma salinha, que é onde eu tenho os armários e puffs, assim, para os alunos ficarem aguardando as aulas. Ali junto eu tenho um armário com todos os materiais, tipo bloquinhos, pezinhos, né, TheraBand, esse tipo de coisa, pro aluno que tá esperando pra sua aula poder ir se alongando, né, praticando ali. E aí eu tenho a primeira sala, que é a nossa maior sala, tem uma segunda sala também, que é um pouquinho menor, e todas as salas têm... Foi uma coisa que eu quis trazer, assim, que na época a gente não tinha aqui na cidade ainda, uma questão de piso flutuante, né? Toda essa coisa, assim, que... Importante. Própria pra dança, né? Principalmente pro balé. E aí eu tenho hoje professor de K-pop, danças urbanas contemporânea, eu tenho um professor de balé, que é o meu parceiro, o Ivan, que ele dançava fora do Brasil, e aí na pandemia ele resolveu vir pra cá, e aí hoje ele é meu parceiro. Tem uma professora de baby class também. Então, pra organizar tudo isso é uma loucura. Eu encho eles de reunião e coisas no grupo. Imagina! Pra gente poder se organizar, principalmente quando a gente inventa alguma coisa, né? Tipo, nosso espetáculo vai ser em novembro, mas a gente já tá desde o final do ano passado em função de espetáculo e tudo mais. Agora a gente vai fazer uma festa junina e tem toda uma organização, né? Fazer eventos. Então, assim, que legal. essa parte é uma parte que eu gosto, é cansativa, mas é uma parte mais gostosa, assim. E Ana, vamos falar um pouquinho do concurso que a gente participou juntas, dessa dança. Como é que foi pra ti? Que a gente se viu lá nas gravações, né? Foi muito legal. Pra quem não sabe, né, gente, eu e a Ana, a gente participou do concurso de embaixadores dessa dança, o reality. Foi a primeira vez que teve reality, assim. A gente foi lá pra Oswaldo Cruz, que é onde é a fábrica dessa dança. E a gente se conheceu lá, né, Ana? Ai, foi incrível, meu Deus do céu.
Porque assim, a Só Dança é uma marca que a gente usa pra gente que dança desde que a gente começou a dançar, né? Desde tiquinha. Então, tipo, desde que eu me entendo por gente, eu vou no festival de dança e eu vejo aquele stand maravilhoso, porque a gente fica naquela expectativa, o que eles vão inventar hoje, dessa vez, sabe? Porque todo ano eles sempre estão com incrível. campanhas diferentes, então, né? Quando eu me inscrevi muito descrente. Até quando tu me anunciou aí, falou de tal influencer, eu só brinco, tá, Lu? Capaz! Aí, então, tipo assim, eu nunca fui, assim, então, né? Na pandemia, que eu tive um pouco mais de tempo, que eu comecei assim, não, vamos se aventurar, até porque tava tudo no digital, tava tudo no online, né? Eu queria me aproximar um pouco mais dos alunos e dessa forma, eu achei a forma mais prática, até porque a maioria é adolescente e aí tá sempre ali no celular e tudo mais. Então... eu entrei nesse mundo digital não faz muito tempo. E aí, quando eu me inscrevi, eu tava no Rio de Janeiro fazendo curso. E aí, eu assim, rolando ali o feed, assim, eu vou tentar, né? Vai que, né? E aí, quando eles me chamaram, eu até contei lá no podcast com a Adri, eu até falei... Achei que era mentira, não achei que era verdade. Fui procurar o nome do Lucas, que entrou em contato com a gente, né? No Instagram, pra ver se ele realmente trabalhava na Só Dança. Porque eu não acreditava que eu tinha sido chamada. E, meu Deus, foi uma experiência muito incrível. Tipo, a gente sabe que é uma marca muito grande, mas só estando lá pra gente ver o quão grande é, sabe? A dimensão, né? Daquilo tudo, assim, sabe? E eu acho que uma coisa que eu até falei aqui em casa quando eu voltei, que eu fiquei muito impressionada, eu acho que tudo que eles têm e que eles são hoje, eles são muito merecedores, porque o jeito que eles tratam todo mundo, os funcionários, né? Todo mundo que passa por lá é muito, muito especial, sabe? Então eu acho que... A gente sente a energia lá, né? A gente sente uma energia muito boa lá. Então foram dias incríveis. Eu já tinha participado, assim, de uma coisa de, comercial, um negócio assim... Mas as gravações do vídeo que saiu agora, tipo, nossa, era cansativo, mas a gente nem conseguia ficar cansada porque era muito, muito legal, sabe? Cada vez que começava a música, a gente já jogava lá pra cima. Então, foi uma experiência única e muito maravilhosa pra mim. Nossa, conhecer, tipo assim, eu já te acompanhava. Então, conhecer as pessoas que eu já, sabe, via só por aqui, também foi muito legal. E todo mundo foi muito gente boa. Foi muito incrível, né? Eu lembro muito, tipo, que tu falou assim, é uma empresa gigante. E lá a gente vê que é uma empresa gigante. Mas ao mesmo tempo que eu tive o sentimento lá de, é gigante, é que é uma empresa familiar, né? Isso, É muito louco, então a gente vê assim, é uma marca, a maior marca de dança do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Vende em todos os lugares que a gente vai, tem Só Dança. A gente chega lá, a fábrica é enorme, tem mais de uma fábrica, mas ao mesmo tempo é uma sensação muito boa, assim, entre os funcionários, pelo menos foi o que a gente sentiu lá, né? Assim, todo mundo se trata bem, todo mundo, né, tá lá, assim, junto. E, enfim, eu achei muito, muito, muito familiar mesmo, assim. É uma empresa gigante, mas é uma empresa de família, né, assim. A gente não se sente só mais uma pessoa passando por ali, né? A gente se sente especial estando ali. Exatamente. E como é que foi pra ti depois, Ana? O que tu sente que mudou, assim, depois quando tu voltou pra tua escola, depois ali do reality? Como é que foi, assim, as pessoas estavam muito empolgadas por ti, começaram a te conhecer mais, assim, como é que foi? Os alunos ficaram empolgadíssimos. As minhas aluninhas, assim, mais novas fizeram cartinha, fizeram cartaz. Foi muito legal, elas estavam muito empolgadas, assim. E eu senti que o pessoal da dança, na parte virtual, assim, passou a me conhecer mais, sabe? Eu recebia mensagens, assim, no direct, tu é a menina do reality, não sei o quê, sabe? Então, que legal! O pessoal começou a me conhecer, o pessoal de longe começou a conhecer mais o meu trabalho, sabe? Então, isso vai dando, vai nos querendo, assim, a gente fica querendo cada vez mais aí produzir coisas e se mostrar, né? Pra mais pessoas ainda conhecerem e a gente ter essa troca, né? A visibilidade, né? Então, pessoas que já trabalhavam com dança, que eu já seguia, começaram a me seguir, sabe? Então, ter essa troca, assim, da gente poder ir lá e conversar com essa pessoa que a gente sempre, seguiu e tudo mais. Então, foi muito, muito legal.
A minha mãe virou tua fã, Ana, ela te adora. Ela sempre fala de ti tua mãe, eu até Tu ia viu perguntar- que a Ana postou tal coisa? Às vezes ela vê antes de mim. Tu viu o novo Reels da Ana? Tipo... Eu ia perguntar até se era tua mãe que tinha entregado ali o chimarrão pra ti, que eu ia dar um oi pra ela. Não foi minha mãe, foi meu namorado. Ela não tá em casa agora, mas ela tá sempre falando de ti. A minha mãe é meio fora das redes sociais, tá? Ela não gosta muito porque ela diz que não entende, que ela tem preguiça de fazer as coisas. E aí eu já falei pra ela, mãe, mas a mãe dela curte tudo que eu posto, ela tá curtindo. Aí ela entra assim, tá, eu vou entrar só pra curtir o teu, então. A minha mãe, ela não posta nada, né? Mas ela acompanha todo mundo. E todo mundo que eu marco, que eu não sei o que, ela segue, né? E ela adora tuas coisas. E ela tá sempre me falando. E ela falou assim, Lu, se tu não tivesse no reality, eu ia estar torcendo pra Ana. Manda um beijo pra ela. Vou mandar. Maravilhosa. Eu sempre vejo lá, a Adriana curte, não sei o que, curtiu. Bem maravilhosa, meu Deus. Ela morre de vergonha quando eu falo pras pessoas, minha mãe te segue, não sei o que. Mas ela curte, e ela adora. Quando a gente tava lá no reality, nas gravações, que daí eu não conseguia falar muito com ela, né? E daí ela acompanhava tudo pelos stories. Daí quando eu voltei, ela disse que ela começou a te seguir, porque daí ela queria sempre ver onde é que eu tava, né? Daí ela acompanhava, tipo, os meus stories, os teus stories, de não sei o que. De todo mundo. Da bailarina 03 também, da Lu, ela também falou que começou a seguir a Lu lá pra ver onde é que eu tava, o que tava acontecendo, porque eu não tava postando toda hora, daí se eu não postava, tu postava, não sei quem postava, e ela tava lá, acompanhando todo mundo. Mas é engraçado que quando eu vou viajar, a minha mãe não é ligada, mas quando eu vou viajar, ela é sempre a primeira a tá comentando e curtindo as minhas coisas nos stories, porque ela diz que eu não mando tanta coisa pra eles, mas aí eu posto mais, aí ela me consegue acompanhar o que eu tô fazendo por ali. É exatamente isso. É muito louco isso, né? Mas a minha mãe é muito tua fã. Ai, maravilhosa, manda um beijão pra ela. Eu nem falei pra ela que eu ia gravar contigo hoje, ela vai ficar feliz, ela vai querer assistir esse episódio. Ela assiste todos também, ela assiste todos. Imagina, né? É tua fã, não é nem número 1, número 0. É, a primeira de todas mesmo. É verdade, quando eu postava vídeo no início do YouTube que ninguém assistia meus vídeos, a minha mãe era a única que ia lá e comentava em todos os meus vídeos. Eu tinha comentário dela. Maravilhosa. Mas é isso, sabe? Essa questão de, tipo, incentivar, né? Quando vem de dentro da própria casa, é aí que o negócio flui. É verdade, faz toda a diferença. Ana, então vamos pros nossos quadros. Vamos. Tchararara. Ó, o primeiro quadro é o... Esse eu até já sei o que tu vai responder. Eu te conheço muito. Por trás da bailarina. Eu queria que tu contasse uma coisa que tu faz na tua vida que não tem nada a ver com balé. Vamos lá. O que vocês acham? Gente, eu amo maquiar, amo. Inclusive, como eu te falei que eu comecei a fazer direito, quando eu larguei direito pra abrir o outro vestibular pra faculdade de educação física, tinha 6 meses. E aí eu fiquei tipo, o que eu vou fazer da minha vida nesse tempo, sabe? E aí eu peguei e comprei um curso de maquiagem. Aí na época eu viajava pra outra cidade uma vez por semana, que lá tinha um curso melhor. E aí eu fiz esse curso que também durou tipo uns 6 meses, assim, e eu amava. Só que eu chegava em casa e eu ficava treinando e fazendo as coisas. E até hoje, tipo assim, eu não trabalho com isso. Mas, eu vejo uma coisa nova. Mas lá. deveria. Eu já trabalhei, sabia? Quando eu comecei a fazer o curso, eu tava muito empolgada. Maquiei noiva, formanda, sabe? Me chamavam pra fazer as coisas. Só que aí hoje virou mais meu hobby. Assim, minhas amigas pedem, minhas alunas pedem, eu faço. Só que não... As minhas colegas de reality. Então, mas... Hoje em dia eu não trabalho com isso, mas eu amo tirar um tempo, assim, não tenho nada pra fazer, vou fazer uma maquiagem. Ou tenho, mas eu vou procrastinar e fazer... Primeiro eu tenho que estar bonita pra resolver as minhas questões assim de tabela. Hoje de manhã o meu noivo, assim, tá maquiada de manhã. Eu falei assim, hoje eu acordei e resolvi ficar maquiada dentro de casa. Ele... Aí eu falei, não, eu vou gravar. Eu amo. Lá no reality, todo dia a Ana fazia meu delineado, pelo menos o meu delineado, quando não era a maquiagem inteira. Aquela maquiagem rosa do clipe que lançou agora da Sua Dança, foi a Ana que fez em mim, o olhão rosa e tudo, maravilhosa. Eu sempre respondo os quadros junto, né? Mas agora eu tô pensando no meu Por Trás da Bailarina. Eu tô tentando pensar num diferente, porque como eu gravo sempre os episódios, tem que pensar num diferente, né? Pra não ficar repetitiva. Só que eu não lembro o que eu respondi já nos outros episódios, de tanto que eu gravo esse podcast. Eu acho que o meu pode ser que eu leio, tô lendo bastante. Eu gosto de ler livro.
livro de ficção, de não sei o quê. Eu leio antes de dormir, leio... Enfim, é uma coisa que... E assim, eu não leio livro de balé. Tem gente que diz, indica um livro de dança. Não sei. Não leio, não conheço. Não, eu tenho muitos, sabe? Mas por conta de dar aula, sabe? Quando eu comecei, eu procurei muito livro didático, assim, sabe? Procurei tudo que podia me ajudar. Mas eu acho chique a pessoa que lê antes de dormir todo dia, que tem esse hábito, porque eu já fui essa pessoa, mas hoje eu chego em casa, mexo no celular e durmo. Guria, mas é que o meu problema de antes de dormir, eu não consigo... Se eu fico mexendo no celular, eu não durmo, sabe? Porque... Como eu trabalho com isso, tudo que eu não consigo ver, ficar olhando o celular só pra ver. Entendi. Por mais que eu queira. Tipo, às vezes eu tô olhando TikTok, Reels, sei lá. E daí eu tô pensando, nossa, posso fazer um assim. Eu tive uma ideia. A cabeça fica... É. E não relaxa, né? E é justamente, eu leio antes de dormir, é um hábito real meu, porque se eu só deitar, ou se eu ficar mexendo no celular, a minha cabeça não para. E daí por isso que eu acho que eu gosto de ler coisas que não tem nada a ver com dança, ou nada a ver com o que eu faço. Eu vou pra outro mundo, entendeu? Eu vou pra outro planeta pra parar de pensar na minha vida, pra pensar na vida dos outros, da história do livro. Sei lá. É igual o que acontece comigo quando eu, tô montando alguma coisa, quero ter uma inspiração, não sei o que, vou assistir umas coreografias, ou vou ver um balé de repertório, só que se for pra eu relaxar e dormir, eu não consigo assistir, porque aí eu fico também, a minha cabeça fica o tempo todo assim, essa movimentação é legal, não sei o que, eu posso botar com tal pessoa, então acaba que... Sim, é exatamente isso. Ou se tu vai, sei lá, ouvir música, tu já começa a coreografar a música, isso, né? Isso, a mente não descansa, né? É por isso que eu preciso, acho disso, que é nada a ver com o que eu faço pra poder conseguir desligar o cérebro pra dormir. O nosso próximo quadro é o Agora Dá Pra Rir. É aquela situação engraçada que todo mundo passa, ou enfim, que tu passou já na dança. Na hora, talvez a gente não ache tão engraçado. Às vezes é uma coisa um pouco, né, tipo assim, puta merda, por que isso aconteceu? Mas agora que já passou, a gente dá risada. Tem alguma história, Ana? Se tu quiser, eu posso começar. Tenho. Uma vez eu tava na faculdade e aí eles mandavam alguns estudantes pra fazer estágio num resort. A gente trabalhava o verão todo num resort, assim, né? E aí eu fui uma das meninas que foram mandadas, que foi onde eu conheci o meu noivo, né? Nesse resort eu também tava trabalhando. E aí eu trabalhava na academia e quando eles descobriram que eu dançava, todos os dias à noite tinha um show. E aí, às vezes é show de stand-up, show, várias coisas assim. E um dia eles botaram pra fazer uma abertura. Só que eu não tinha nada ensaiado, fazia tempo que eu não ensaiava nem nada, e eu não tinha nem figurino lá. Aí eu usei um figurino que não era meu, e aí ficou um pouquinho lá, era um tchutchu, só que a saia tava solta. Tipo assim, solta do colã. E aí eu assim, eu vou fazer uma gambiarra aqui, porque tá... Aí eu peguei, juntei assim as duas partezinhas de trás e comecei a colocar grampo preto, porque era preto. Fechou? Me mexi, alonguei, fiz de tudo assim no camarim. Deu tudo certo. Entrei no palco, tararararara. Primeiro salto que eu dei, a saia, vum! Fiquei só de colã. Aí, era um show de stand-up que tá acontecendo aquele dia. Eu fiz a louca como se fosse assim parte do negócio, entendeu? Eu pulei da saia, pontinha assim, pulei e comecei a dançar e dancei só de colã. No final eu terminei, agradeci, peguei minha saia e ainda saí fazendo palhaçada. Artista, né? Eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia entrar em pânico. Eu acho que deu um delay, assim, na hora do tipo assim... E agora? Caiu? Tá, pulei. Mas às vezes a pessoa que não conhece a coreografia nem percebe, né? Negócio. Ainda mais que tu improvisou ali, né? Arrasou. Eu tava tentando pensar aqui. Eu gosto de deixar pra pensar na hora, entendeu? Pra ser um negócio espontâneo. E eu lembrei de uma história que a gente dançou num festival aqui do sul, do interior. E a gente ganhou o primeiro lugar, não sei o quê. Daí quem ganhava dançava na Noite dos Campeões. Só que eu acordei no dia da Noite dos Campeões com amidalite. E daí eu fui lá na farmácia que tinha do outro lado do hotel, comprei o remédio que eu sempre tomava. Só que... Porque eu já tinha tido amidalite várias vezes, né? Só que naquela época eu tava tomando uma outra medicação que eu não tomava normalmente, né? Então, assim, eu nunca tinha tido amidalite tomando aquela outra medicação. E eu misturei os dois remédios, sem saber, assim. Eu fiquei... Ana, eu não sei, eu fiquei muito chapada. Tipo assim, eu não sei o que aconteceu comigo. E era deu uma reação dos remédios. Eu fiquei tipo uma ameba, assim, sabe? Eu lembro que eu sentia a ponta dos dedos formigando, tipo, sabe? Umas coisas assim...
E eu tava, tipo, sabe aquela coisa assim, eu fiquei assim, onde estou? Aí, isso assim, lá, a gente ia dançar de noite, já era, né, já me arrumei, assim, toda meio lenta. Aí eu lembro que a gente combinou assim, não, tá, vamos fazer assim. Tu vai dançar, era uma coreografia de grupo, gigante, não sei o quê. E tinha várias entra e sai, era de balé, mas era entra e sai. Aí, cada parte da coreografia, tinha uma colega minha que era responsável por mim, pra me lembrar de entrar. Entende? Porque eu tava tão loucona, que daí eu lembro que eu saía do palco... E daí a coreografia era tipo um titi romântico, assim, todo azul, bebê, com brilho, com coroa, com não sei o quê. E daí eram aquelas luzes de palco, vinha na minha cara e eu ficava assim, viajando. E daí eu saí pra coxia e fiquei esperando a hora de entrar, porque tinha um tempinho, assim, segundos, mas pra gente parecia uma eternidade, né? Aí eu lembro que eu ficava olhando e ficava, nossa, que lindo, parece um sonho, sabe? E daí minha colega chegou assim, Lu, tá na hora da gente entrar, vamos? Eu, vamos, não sei o quê. E eu não errei nada, nada. E, tipo assim, a minha colega ficava do meu lado contando a coreografia inteira. Tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E às vezes tinha repetições, tipo assim, faz 3 vezes. E daí, sei lá, tinha medo de eu esquecer e fazer mais uma. Daí ela falava, 1, 2, 3, vai pra lá, vai pra cá. E tudo eu fui fazendo. Aí eu sei que no final... Não errei nada, foi ótimo, todo mundo foi tri bem, não sei, eu não lembro, assim, eu só sei que eu acertei tudo, daí minha professora falou assim, eu vou começar a te dar esse remédio pra tu dançar, porque tu foi lá e não errou nada. Aí eu falei, mas... Que arrasou. Mas eu sei que assim, no fim deu tudo certo, mas assim, foi uma sensação única de subir no palco, assim. Uma vez eu também caí agora que tu falou, eu lembrei, eu caí de uma escada um dia antes de eu dançar, e eu machuquei o dedão. Eu trinquei o dedão, eu não lembro o que foi. Ai, que horror. Foi, e aí eu tomei um remédio bem forte também e fui, assim. Foi uma doideira. Loucona. Assim, eu lembro que eu senti... É uma experiência única. Exatamente, é uma experiência única. Eu lembro que eu passei também um negócio no dedo, assim, que eu nem sentia o dedo. Que dedo, nem dedo. Que horror. Ai, mas a gente passa cada uma, né? Não. Eu falo pras minhas alunas, eu tenho que botar elas dentro de uma bolha antes das apresentações. Entendeu? A minha professora fala a mesma coisa. Ela fala assim... Uma semana antes, todo mundo fica só deitadinha, tomando água, não se mexe, não sai, não faz nada. Boa, Ana, o próximo quadro é o... Mais rápido que um frappé. É rapidinho, eu vou te dar 2 opções e tu tem que dizer qual tu prefere, tá? Bom, o primeiro é adágio ou alegro. Adágio. Eu também. Sou do time do adágio. Eu sou muito ruim de agilidade. Eu sou descoordenada. Pirueta andedã ou andeor? Andeor. Depende. Não sei. Depende. Nenhuma, aquelas. Pirueta? Não sei o que é. Depende. Nenhuma nem outra. Balé ou jazz? Aí eu entro num... Porque assim, se é pra dar aula, balé. Se é pra dançar, se é pra eu dançar, jazz. Por causa do quadril. Sim. Eu gosto da questão toda metódicazinha do balé, sabe? Sim. Então, pra mim, dar aula eu amo programar, amo assim, tipo, hoje eu quero isso e tal. No jazz também, né? Eu tenho toda uma programação. Mas se for pra eu escolher dançar no meu corpo hoje, o jazz. Eu sou total balé. Jazz, assim, eu pareço uma pata perdida. Pecado. Meu Deus. Eu já tentei várias vezes, assim, mas é tenso, difícil pra mim. Tá, e o último é, tu prefere variação de repertório ou solo livre? Acho que repertório. Eu gosto de repertório também. É difícil essa, né? É difícil. Assim, solo livre, depende do solo livre, né? Tem muita coisa boa, mas sei lá, também repertório ganha meu coração. Depende. Eu gosto, acho que mais de solo livre. Porque daí se tu pensa assim, eu tô dançando um agora, né? A professora montou ele pra mim, pensando no que eu sei fazer. O repertório é o que a bailarina tal do ano, sei lá quando, conseguia fazer. E a gente tem que se virar pra conseguir, né? Mas eu amo repertório, eu amo questão de personagem, Sim, né? Expressão. Isso é legal. Tudo que aquilo ali representa, ver várias pessoas diferentes fazendo a mesma coisa. Pois é.
A última agora Verdades bailarinísticas. é algo que alguém não te conta dos bastidores da dança, mas é uma coisa muito real. Eu acho que o balé, ele é muito romantizado. Até porque quando a gente vê... E não dá pra julgar, né? Quando a gente vê uma bailarina no palco e a gente, pensando na cabeça de uma pessoa leiga, a gente vê toda aquela leveza, toda aquela, né? Parece que a bailarina tá flutuando, que não tá sentindo nada, que tá maravilhosa, que tá, sabe? E a gente sabe que por trás não é nada disso. Além de ensaios exaustivos, tem toda a questão de alimentação. A gente se priva de muita coisa, né, Lu? Hoje em dia... É um atleta, né? Não mais. É o corpo de um atleta, né? Exatamente. Hoje em dia, eu não faço isso mais de forma tão rigorosa, né? Como eu não participo mais de competição, mas a gente se priva de muita coisa. De alimentação, de finais de semana, de saídas com amigos e tudo mais. Se a gente quer uma performance profissional, né? Claro que hoje em dia existe balé adulto iniciante, existe outras coisas que são mais por hobby. Mas no âmbito profissional, eu acho que essa romantização, ela tem que ser muito bem vista. Toda a questão de dor que a gente sente, de cansaço, exaustão física, sabe? E as pessoas acham, tipo, que isso não existe. Que quem fala Sim. isso é frescura, porque não, sabe? Mas é uma pessoa que com certeza nunca nem um plié fez. Quando alguém vem me falar alguma coisa, mas pega peso que não sei o que, eu assim, gente, faz um grand plié. Faz um grand plié em 8 tempos, né? entendeu? Tenta fazer. Faça, depois fale comigo. Sabe? Então eu acho que, pensando aqui rápido, eu acho que tem muita coisa. Eu acho que essa pergunta daria margem pra muita coisa. Sim. Mas pensando aqui rapidamente, eu acho que pensando mais nesse lado de romantização, da mãe que coloca a menina no balé, porque eu acho tão lindo, tão delicado, que não sei o que, sabe? E realmente é tão lindo e delicado, mas não é só isso. Isso é só uma pontinha, né? Isso é só uma aparece. pontinha. Na verdade, isso vai ser o reflexo, né? De muito trabalho, muito cansaço, muito suor e muita dedicação. É verdade. Arrasou, Ana. Eu tenho uma que é inspirada no episódio de hoje, que eu pensei, que é sobre espetáculo de fim de ano, né? Que é parecido com isso que tu falou, só que daí falando mais no espetáculo geral. Que o espetáculo de fim de ano não é só o resultado final, né? É o trabalho do ano inteiro. Então, assim, às vezes são 3 minutos do palco, mas são... Aí pro professor, né, horas pensando e montando a coreografia, né, pros alunos treinar os passos, ensaiar. Aí o professor, o diretor, tem que pensar no figurino, cenário, iluminação. Isso, tipo, o professor, né? A diretora da escola, tem que pensar em todas as turmas, porque tem que ser um espetáculo que tem que conversar alguma coisa, tem que ter, né? Não precisa ter um tema, uma história, mas tem que ter a ordem das coreografias, quem vai dançar o quê? Dá tempo da pessoa trocar de roupa? A turma tal vai dançar tal coisa, a turma tal vai dançar não sei o quê. Ensaio geral, foto, filmagem, pais reclamando, né, do preço do figurino, do valor do ingresso, da taxa de apresentação, porque não entende que a apresentação não é só tu pagar o aluguel do teatro, que por si só já é, né, uma fortuna. Mas aí tem o som, tem a iluminação, tem o linóleo, tem as pessoas que participam, né, a montagem, bilheteria, enfim, é assim, ó... É cada coisinha que muitas vezes as pessoas chegam lá, assistem o espetáculo, não imaginam tudo que foi pra montar aquilo, né? Então, eu amo espetáculo, amo fazer espetáculo, só que sempre foi muito engraçado no meu último espetáculo grande, assim, que eu fiz, que foi em 2019, eu cheguei em casa, tipo assim, foi muito bom, foi muito legal, assim, a gente teve um resultado muito, muito legal. Em uma noite a gente teve 804 espectadores numa cidade muito pequena, sabe? Nossa! Então foi muito legal. E eu lembro de chegar em casa, assim, eu sentei no sofá e fiquei assim, e minha mãe dizia assim, filha, vamos comemorar, foi muito especial, não sei o quê, vamos abrir um espumante. E eu assim, não é que eu não tava feliz, mas é que eu, tipo assim, foram tanto tempo de um êxtase tão grande. Que daí quando acabou, aí tu pode descansar, e aí, né? O primeiro que eu fiz, assim, que foi maior... Eu lembro que foi um aprendizado muito grande, porque eu tenho uma mania de querer fazer tudo sozinha. Não é que querer, tipo, achar que só eu sei fazer, não, mas de eu tentar fazer tudo, assim, sabe? De eu entrar, de eu dançar, de eu apresentar, mas ir lá ver se tá tudo ok com o som, ver se os bailarinos... E sendo assim, que eu contrato pessoas pra isso, né? Porque a gente não consegue fazer sozinha. E eu lembro que foi na época era uma volta ao mundo, eu lembro. E no final eu tinha ficado responsável de botar
os presentes no palco pra menina que ia fazer o fechamento, eu tinha que botar uns presentes embaixo de uma árvore de Natal. Só que antes disso, tinha dado problema numa música que ia ser tocada. Então eu tava na mesa do som quando a menina entrou. Quando a menina entrou, que eu olhei, eu fiquei assim, meu Deus, o presente não tá ali. A menina foi incrível. Ela fez todo um... Sim. Tinha um outro negócio embaixo da árvore ali, ela pegou e seguiu o baile. Mas, tipo assim, mas aí eu parei e pensei, pô, isso é resultado de eu querer achar que conseguia fazer tudo sozinha, sabe? E não é assim. A gente não... Esse ano no espetáculo eu tô planejando nem entrar. Conta, né? Não tem como dar conta. Tô planejando nem entrar... Ficar só, tipo, nem... Porque normalmente eu entro, dou um boa noite, falo alguma coisa, né? E no último eu ainda dancei, mas esse eu acho que eu não vou nem entrar. Porque eu quero realmente ficar assim nos bastidores e fazer tudo andar da melhor maneira possível, né? E aí a gente tem que confiar nas pessoas que a gente contratou pra fazer os seus serviços, né? Mas realmente, como tu falou, são detalhes minúsculos, assim, que as pessoas não entendem, que às vezes uma lanterninha que a gente comprou pra colocar, mas que vai fazer toda a diferença. Nossa, é muito tempo pensando e muito tempo programando, sabe? Nossa, eu só, assim, eu nunca montei um espetáculo, né? Mas, assim, eu participo de vários e eu acompanho, assim, então, meu Deus, é uma barra, né? Porque tem que pensar em tudo, em toda... Pra quem é a dona do espetáculo, né? Pensar em tudo, todas as turmas, o que vai ter, o que vai fazer. Meu Deus, é muita coisa, muita coisa. Mas, Ana, pra encerrar o episódio, eu geralmente peço pro convidado dar uma dica relacionada, assim, ao tema que a gente falou do episódio. Então, pode ser uma dica pra quem, não sei, quer ser professora ou tá pensando em abrir uma escola. O que tu diria? Fora, eu diria que, tanto pra abrir a escola quanto pra ser professor, estudem e se aprofundem no que vocês querem fazer, porque a gente só vai conseguir ser um bom professor se a gente tiver conteúdo suficiente pra gente passar. A gente tem que se reciclar, por mais que a gente saiba, por mais que a gente já tenha dançado por muito tempo, a gente tem que sempre se reciclar, não só em questões de metodologias e passos, mas na didática de ensino. O professor também tem, não só o diretor, né, o professor também tem contato com os pais. Essa parte é muito importante, porque quando um pai vem até a tua escola, ele quer encontrar uma pessoa preparada, uma pessoa que bata ali, né? Eu já ouvi isso de mães, não, eu fui levar a minha filha não sei aonde, mas eu não me bati com a pessoa, sabe? Tem que ter uma didática até para falar com os pais, não só com os alunos. Então, se preparar muito para isso, para depois encarar isso de uma forma correta e de uma forma responsável. Porque a gente trabalha com corpos, né? Seja criança, adolescente, adulto. Então, esses corpos a gente pode, numa irresponsabilidade, machucar, né? E trazer um prejuízo pro resto da vida dessa pessoa, né? Não só um prejuízo físico, mas um prejuízo psicológico. Tem muito professor tóxico, a gente sabe, né? Pra pessoas, né? Professores, alunos, enfim. Mas um professor que pode traumatizar um aluno, uma criança, alguma coisa pro resto da vida e a criança nunca mais querer nem dançar. Então eu acho que tem que ter uma profissão que a gente tem que ter muita responsabilidade, estudar muito, ser humilde pra gente saber que a gente tá em constante aprendizado, pra gente poder ser um bom professor, um bom diretor e consequentemente ter alunos, né, que ganhem festivais, que sejam bem-sucedidos na carreira que escolher, né? Porque eu digo assim, a gente tá ajudando a criar um ser humano. Mesmo que aquele aluno não siga na carreira profissional de bailarina ou bailarino, se ele for um advogado, um médico, enfim, mas a gente ajudou, né, nesse processo, né? Então isso já pra mim já vale muito a pena. Sim. E é muito louco, porque isso que tu falou, tu trabalha com o sonho, às vezes, das pessoas, né? Quantas meninas, meninos sonham em ser bailarina, e daí por, às vezes, uma coisinha, tu acaba com um né? sonho, É uma grande responsabilidade, né? Realmente. E muita gente não leva isso a sério, Eu sempre falo, assim, pros meus professores, principalmente quem dá aula pra criança, né? Os pais confiam 100% na gente, né? Porque naquele momento, a gente é responsável pela criança. Então, tudo que acontecer com a criança naquele período de tempo que a gente tá com ela, é responsabilidade nossa,
Se a criança se machucar, se a criança ficar triste, qualquer coisa que aconteça é responsabilidade nossa. Tem que ser muito responsável. Vou ser redundante, Sim. mas tem que ser uma... Mas é isso, É isso, exatamente. Ai, Ana, eu amei o nosso episódio. Agora é aquele momento que tu pode divulgar teu arroba, enfim, fazer teus projetos aí, tua escola. Aproveita pro pessoal aí, caso alguém não te conheça ainda, ir lá te conhecer. Galera, seguinte, tá? Como eu falei pra Lu, eu brinco nessa parte digital, mas eu tô querendo, entendeu? Chegar lá no negócio. Então eu preciso Tá que vocês arrasando nos vejam. Reels, Ana. Ai, Tá eu tô arrasando nos tentando, Reels, eu tô adorando. tentando. Tem dia que o negócio não sobe e a gente já fica assim, ui, que ódio, não quero nunca mais fazer, né? Aí chega no outro dia, a gente respira com calma, vai. Então, assim, ó, me segue que eu sou legal, entendeu? Eu tenho um problema assim, ó, Lu, deixa eu te contar. Que as pessoas que não me conhecem assim tão profundamente... Ai, mas aquela menina tem uma cara de metida. Ai, gente, a Ana, não, meu não Deus. Não vou. Ai, a menina tem uma cara de chata. Não sou, eu juro que eu sou legal. Eu sou legal, né, Lu? Muito, eu ia falar a Ana, lá no reality que a gente passou, foram só 4 dias, 3 dias, mas foi muito intenso, né? A Ana é aquela pessoa que empresta tudo pra todo mundo. E é tipo, juro, é tipo assim, gente, alguém tem um Babyliss, aí às vezes a gente tá lá na correria, a Ana para tudo que ela tá fazendo, vai lá, procura o negócio dela, eu tenho. Tipo, sabe assim, às vezes, sabe uma pessoa muito prestativa? Eu te achei assim, Ana, às vezes assim, tu para tudo que tu tá fazendo pra ajudar as outras pessoas, sabe? Eu achei, já puxando o teu saco aqui. Mas e a gente ficou bem próxima lá, assim, a Ana é uma pessoa muito assim, e é com todo mundo, sabe? Não era só comigo, eu via que ela fazia isso com todo mundo, assim, sabe? Qualquer coisa que ela podia ajudar, ela tava lá ajudando, assim. Então, a Ana, ela tem essa cara de metida por causa desse delineado dela, perfeito, que ela esfrega na nossa cara essa hora da manhã, num sábado que a gente tá gravando, entendeu? Mas a Ana é um amorzinho, é sério. Obrigada. Pronto, a Lu já fez meu jabá, entendeu? Mas assim, gente, me segue, me ajuda, entendeu? Como é que é o arroba, Ana, do teu Insta? Arroba Ana K. Olímpio. Aí tem o arroba da minha escola, que é a Escola Ana Olímpio. Lá a gente posta normalmente, né, o nosso dia a dia ali, as coisas que a gente tá fazendo, os alunos, né, preparação para apresentações, espetáculos. É bem e legal. No meu perfil pessoal, né, que é o arroba Ana K. Olímpio, eu gosto de postar bastante coisa sobre dança, principalmente nessa nossa vida de professora, né. E é isso, gente, eu vou amar ter vocês por lá. Lu, muito obrigada pela oportunidade, adorei ter passado aqui esse tempo contigo. Ai, eu amei. Fico muito, muito, muito feliz por ter lembrado de mim. Ai, meu Deus, foi demais. Eu queria pedir pro pessoal seguir também o Insta do podcast, que é @balenarealpodcast. Lá eu sempre posto cortes dos episódios, enfim, coisas divertidas. E também agora tem um novo arroba pro pessoal seguir, que é da minha loja, que é @lucorteshop, que lá estamos tendo lançamentos, enfim, pro pessoal ficar por dentro. É, muito chique. Maravilhosa empresária! É isso aí, então vamos lá seguir e eu tô postando muita coisa por lá. Mas acho que é isso. Ana, muito, muito obrigada por disponibilizar aí um tempinho na tua agenda corrida de dona de escola, né? Imagina. Meu Deus, foi ótimo. Eu amei o episódio de hoje, espero que o pessoal tenha aproveitado também. E é isso, gente. Um beijo, tchau! Obrigada, galera!